E a gente recebe nessa manhã de terça-feira Élcio Bento, analista das safras e mercado, um dos maiores especialistas em trigo desse país. Um privilégio, portanto, para nós. Élcio, bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo, é um prazer ter você conosco aqui mais uma vez. Bom dia, Carla. Sempre bom falar contigo, falar com todos que acompanham Notícias Agrícolas. Obrigada, Elcio. Para nós é muito importante ter a sua perspectiva, as suas análises. Que momento é esse para o mercado internacional de trigo, Elcio? A gente tem visto a soja caminhar um pouco mais lateralizada, o milho também, mas o trigo, como toda hora tem algum país colhendo trigo nesse planeta, né, Elcio? É impressionante. Então a gente vê um pouquinho mais de volatilidade, os conflitos ainda acontecendo, Rússia e Ucrânia não se entendem e o trigo está no coração desse conflito. Que momento é esse para o mercado internacional, portanto? Pois é, Carla, desde o início, né, da invasão russa à Ucrânia, a gente se acostumou ao trigo muito volátil, 2, 3% de alta, de baixa, de um dia para o outro. Não era tão era normal a gente acompanhar. Bem verdade que, apesar de seguir volátil, o trigo reduziu bastante aquela volatilidade, né, aquela turbulência que a gente via no dia a dia. A gente vem de uma situação que a gente está na entre-safra do Hemisfério Norte. A gente iniciou um ano de 2024 agora com as cotações com tendência de baixa. Ali por meados de maio, os preços subiram bastante quando a Rússia anunciou ou chegou ao mercado a notícia de que a Rússia teria uma quebra de safra na atual temporada. E depois, em junho, ingressa a safra do hemisfério norte, o grande vendedor, né? Mais de 80% da produção vem dessa região, né? Do hemisfério norte como um todo, e todos os países grandes produtores e exportadores. E aí os preços caíram, sobretudo porque os Estados Unidos escolheu a safra deste ano, que foi a melhor desde 2020. Depois os preços tocaram ao fundo ali em junho e iniciaram a tendência de recuperação. Tudo normal dentro da sazonalidade, colheu, os preços caem, aí voltaram a subir, tiveram a tendência de recuperação que vai de julho até meados de outubro. Tudo bem, os preços recuperando, estamos com a colheita do Hemisfério Norte encerrada, e aí os preços normalmente costumam subir. Só que agora, nesse final de ano, a partir de novembro e dezembro, os preços enfraqueceram, e esse é um movimento que não é tão normal dentro do mercado de trigo. O que a gente pode entender, ou o que está por trás dessa fraqueza do mercado? Tem uma parte que é a parte financeira, e aí tu falaste bem, a gente está num contexto geopolítico de muita incerteza. A guerra na Ucrânia, a invasão russa à Ucrânia, ela pode ter algum capítulo novo agora com a ascensão do Trump ao governo norte-americano. Isso ele deixou claro durante a sua campanha. Então pode ter alguma volatilidade. É bem verdade que a questão russa ela está muito precificada. O grande temor que existia em relação à invasão russa à Ucrânia é que esses dois países não vendessem mais trigo. O que não aconteceu. A gente sabe que os países continuam muito mais a Rússia do que a Ucrânia, mas continuam fornecendo. De qualquer forma, é um contexto geopolítico complicado, tem o Oriente Médio, tem a questão que talvez em termos financeiros traz, em termos de especulação, traz mais incerteza, que é exatamente um novo mandato do Trump e suas relações com a China, apesar de não influenciar diretamente no trigo, né? Então pode ter alguma interferência mais não direta, mas mais secundária, que é o caso de uma eventual de atrito mais contundente entre China e Estados Unidos pode abrir espaço para a Argentina, que é o nosso principal fornecedor, fornecer a China, que foi agora está liberado para fornecer trigo aos Estados Unidos. E tem a parte financeira, os especuladores estão ainda olhando o trigo com as commodities de um modo geral com temor devido a toda essa aversão ao risco, e isso pressiona as cotações. Além do que a safra do hemisfério norte já começa, enfim, já está plantada, está se desenvolvendo a safra de inverno e as boas notícias que vêm costumam achatar ou estão achatando o mercado de trigo. Mas é um mercado muito volátil porque a gente entra nessas questões que não são propriamente de fundamentos definidos. A gente tem a questão geopolítica que pode mudar de um dia para o outro e tem a questão climática da safra, da próxima safra do hemisfério norte, e mercado climático a gente sabe que tem toda essa volatilidade e as notícias vão chegando e com isso o mercado sobe e desce, ainda que numa tendência mais baixista que na questão, se a gente olhar mais fundamentos, ela não se justifica tanto, nós teríamos que ter um trigo mais firme neste momento. Mas aí também segue todas as outras commodities, se a gente olhasse apenas sob a ótica do trigo, a gente deveria ter preços mais firmes neste momento dentro do cenário global.
Elcio, inclusive tem uma manchete da Reuters nessa manhã de hoje, dizendo que as colheitas da União Europeia estão em boa forma, mas a orla do Mar Negro não tem força para resistir ao inverno. Existe, portanto, uma preocupação ainda em relação à safra de trigo dessa região durante essa temporada. Essa incerteza ainda está bastante presente no mercado. Sim, cara, a gente sabe até pela nossa história, pela nossa situação aqui no Brasil, que trigo só confirma a sua safra depois de colhido. Então, a gente está no momento que os países plantaram, esse trigo vai ter que passar por todo o período de inverno e vai consolidar essa produção apenas no ano que vem para ser colhido do final de maio, junho até julho, no caso da Rússia. Então, tem muita incerteza. É bem verdade, quer dizer, é bom sempre lembrar que Rússia e Ucrânia, ou melhor, se a gente pode falar de um modo geral, os países da União Europeia e a Rússia, perdão, não a Ucrânia nessa conta, tiveram uma safra muito complicada. França, sobretudo, Alemanha, Polônia, enfim, grandes produtores europeus na safra passada tiveram uma redução da produção, somando a União Europeia, de 14 milhões de toneladas. A Rússia caiu 10 milhões de toneladas. Isso tudo dentro do que tu falaste, de uma incerteza sobre a safra que vai se consolidar e ainda traz muitas incertezas. Outro ponto ainda no cenário internacional que é importante que a gente fique atento, porque isso vai trazer ainda reflexos sobre o abastecimento global e, claro, também sobre a nossa formação de preços, é que a Rússia, na atual temporada, tem pouco trigo. No ano passado, só para a gente colocar em termos comparativos, a Rússia tinha 56 milhões de toneladas para exportar no seu ano comercial, que é de julho de um ano até junho do outro. Este ano caiu para 47, então quase 10 milhões de toneladas a menos. E o detalhe é que nos 5 primeiros meses da temporada, a Rússia vendeu mais trigo este ano do que o ano passado. Ou seja, tem 7 meses ainda para comercializar a safra 24-25, com bem menos trigo, quase 10 milhões de toneladas de trigo a menos do que o ano passado. Como a Rússia tem, como o governo russo tem se protegido de uma eventual saída mais agressiva do que deveria do seu produto, que poderia colocar o seu abastecimento interno sob cheque. Tem elevado os seus impostos de exportação, 3 vezes já foram elevados, os atuais impostos de exportação russos, se convertidos para dólares, chegam próximos a 30 dólares por tonelada. Então é muito dinheiro. Um imposto alto de importação segura mais trigo no mercado interno, controla a sua inflação e dificulta a concorrência desse país no mercado internacional. Se a gente vier ou fizer um comparativo com 2023, a Rússia virou 23 para 24 com muito trigo. Aí a gente tem no final do ano, que é normal que tenha complicações portuárias e logística em função do inverno forte na região. E aí, quando chegou em março, a Rússia teve que despencar seus preços para colocar os seus excedentes. Diferente disso, neste ano a Rússia está com preços mais altos, tem pouco trigo. E isso tudo reflete no mercado global como um todo, inclusive aqui no Brasil, na Argentina, que são também exportadores, especialmente a Argentina, que é o exportador que compete com a Rússia no mercado internacional e terá o grande vendedor de trigo no mundo na atual temporada 24-25. E no caso da Rússia vai até junho, pouco trigo para vender. Isso é um fator positivo, sobretudo para a formação de preços aqui dentro do Brasil. Agora, Elcio, como é que está a demanda por esse trigo russo? Temos portanto, um preço mais alto e essa oferta um pouco mais enxuta. Mas existe, ou melhor, como é que está a demanda por trigo russo? Como é que está a demanda nesse quadro de preços que você está descrevendo para nós nesse momento? A gente tem ainda a Rússia, é bem verdade que a Rússia, quando se trata daqueles grandes importadores que estão no norte da África e no Oriente Médio, a gente pode colocar Argélia, Marrocos, Egito e todos os países do Oriente Médio, eles têm uma logística de compra de trigo russo que é muito atrativa. Dificilmente a gente vai ver trigo argentino, entre aspas, roubando o mercado da Rússia nessa região. Mesmo norte-americano, enfim, é um mercado que tem a União Europeia e a Rússia, como, enfim, se a gente fizer uma comparação, assim como o Brasil é mercado quase que cativo dos argentinos, aquela região é dos europeus, da União Europeia, dos descendentes da União Europeia e da Rússia. Então, o que a gente viu foi uma demanda muito agressiva e preços muito agressivos na Rússia que deixaram o cobertor russo curto para a entre-safra. Então, a demanda pelo cereal russo ela foi agressiva e agora o governo está tendo que
segurar essa demanda, né, internacional para garantir o seu abastecimento interno sem alguma dificuldade que poderia trazer, sobretudo, enfim, turbulências e questões sociais internas da Rússia que já sofre com inflação alta. A demanda do trigo em termos globais, se a gente pega o planeta como um todo, o trigo não tem uma demanda com grandes oscilações. É um daqueles produtos que a gente diz que é inelástico em relação à demanda. Não tem grandes oscilações de renda, enfim. As pessoas precisam comer, né? E o trigo é um alimento básico. Então, o que a gente vê é algumas deslocamento desse interesse de demanda. Se a gente tem um trigo russo mais caro, os compradores vão buscar alternativas. Uma alternativa, claro, são as principais alternativas são o trigo da América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Tem o nosso Mercosul aqui, inclusive com trigo gaúcho. O trigo australiano, esse sim é um trigo que chega muito forte em regiões que o Brasil e a Argentina também vende. E, claro, esses são os principais, as alternativas a essa ausência ou essa carência de trigo da União Europeia e da Rússia na atual temporada. O mercado vai se deslocando, acho que um destaque interessante é a gente lembrar que a China liberou acesso à compra de trigo argentino nessa Sim, temporada. O trigo argentino é o trigo mais barato ainda do mundo em relação aos principais fornecedores. Então, aí chega algo que pode refletir, a gente está apenas, como a gente costuma dizer, pensando em voz alta no que pode acontecer, mas uma eventual atrito comercial entre Estados Unidos, que vende trigo para a China, pode abrir na China, e esse ano está importando menos trigo do que o ano passado, mas ainda assim é um grande importador, pode abrir esse mercado para o Mercosul. Quem vai ter excedentes, ou tem excedentes de verdade, é a Argentina, que deve ter mais de 12 milhões este ano. Só para ficar bem claro, aquela região ali do Sudeste Asiático, Tailândia, Vietnã, Indonésia, é uma região em que o Brasil, no caso o Rio Grande do Sul, que é o único país, o único estado que vende, e a Argentina, os países do Mercosul competem em termos logísticos, né, com a Rússia, com os outros países do hemisfério norte. Então, essa é uma região bastante interessante. O detalhe é que a Austrália, que está muito próximo, está colhendo, teve uma safra muito boa, com algumas condições de chuva que pode trazer problemas na qualidade, mas enfim, a demanda vai se redistribuindo e essa ausência ou essa menor presença, por assim falar, da Rússia e da União Europeia abre oportunidades para outros fornecedores. Então, basicamente, a demanda em termos globais não oscila muito ano a ano, mas ela se redistribui a partir do momento que a oferta diminui, né? A disponibilidade de trigo em algumas regiões é menor de um ano para o outro. você citou essa questão da Argentina, né? Como é que tá a nossa demanda pelo trigo argentino? As nossas importações tiveram de aumentar esse ano, Elcio, por conta da nossa perda de safra? Tivemos ali safras consecutivas de perdas no Brasil. Como é que a nossa demanda pelo trigo argentino está acontecendo nesse momento? Pois é, Carla, para a gente que é apaixonado por trigo, ver duas safras, duas É, safras frustradas, depois daqueles 11, quase 11,4 milhões de toneladas que a gente colheu em 22, 23. O ano passado a gente teve a safra gaúcha muito comprometida, mais de 80% com qualidade comprometida. Este ano, o Paraná, que tinha um potencial de produzir 3,8, vai produzir 2,4 milhões de toneladas. Então, a nossa necessidade de importação, o ano passado ela foi grande. Não conseguimos, o ano passado, com as importações que foram em torno de 6,5 milhões de toneladas, recompor os estoques. Então, iniciamos a atual temporada em agosto deste ano com pouquíssimos estoques. A nossa produção ela é inferior a 8 milhões de toneladas. Então, a gente tem uma demanda a ser atendida. A gente tem um dólar que está tirando bons volumes de exportação do Rio Grande do Sul, já são mais de 1 milhão de toneladas, sobretudo além, na verdade, do trigo feed, que teve chuva no Rio Grande do Sul, mas também trigo milling. Então, essa saída, quanto mais sai de trigo no Brasil, maior vão ser as nossas importações. E a gente trabalha aí com o número de importação da Argentina de entre 6,5 a 7 milhões de toneladas para recompor um pouco dos estoques que estão muito enxutos. O que vem na contramão disso? O ano passado, a Argentina tinha um saldo exportável que poderia chegar até 9,5 milhões, porém exportou apenas 7,5 e entrou neste ano com estoques bastante elevados. Estoques bem fortes, que inclusive achataram os preços na Argentina já a partir de outubro, antes do ingresso dessa safra. Então, o Brasil precisa comprar mais, mas a Argentina, que no ano passado vendeu 7,5 milhões de toneladas,
na atual temporada, tem 12,5 milhões de toneladas de saldo exportável se colocar tudo isso no mercado internacional. O Brasil é o principal comprador e hoje, se a gente considerar o abastecimento interno, os países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai, são imbatíveis no abastecimento brasileiro em relação às demais alternativas, as outras opções que a gente tem de compra. O ano passado a gente teve, os 2 últimos anos, na verdade, a Rússia entrou muito forte no mercado brasileiro. Então a gente sabe que este ano não teremos a Rússia competindo com a Argentina, pelo menos até julho deste ano, até o final praticamente da atual safra. Então o mercado brasileiro vai ser um mercado de comprar trigo da Argentina, além de Paraguai e Uruguai, mas são menores. Então o trigo argentino estará muito competitivo. Além de vender para o Brasil, tem espaço, vai ter que jogar um excedente. Se a gente comprar 7 milhões, exagerando, 6 milhões, 7 milhões da Argentina, comprasse tudo da Argentina, ainda assim a Argentina teria 5 milhões para competir em outros mercados. E a boa notícia, digamos assim, para a formação de preço interno para o produtor brasileiro é que este ano a concorrência lá fora é menos acirrada do que foi o ano passado com a Rússia. Então a Argentina também vai ter mercado lá fora. Tem que ainda saber como vai ser a compra ou a alternativa chinesa para as vendas argentinas. Até agora, eu estava conversando na semana passada com os nossos consultores lá da Argentina, ainda não há registro de venda da Argentina para a China, mas é uma alternativa. Então, a gente tem sim uma necessidade de compra maior, a gente tem o nosso principal fornecedor podendo fornecer mais, então isso dá uma equilibrada, e aí a gente vem, além de preços internacionais e abastecimento interno, ao terceiro pilar da formação de preço, que é a questão cambial. Aí sim, um dólar que tem se mantido, tem ficado muito próximo a 6, acima de 6, isso encarece importação e favorece as nossas exportações. Esse é mais um pilar que favorece para a formação de preço. Para fechar essa questão da lógica do abastecimento, da formação de preços, que é abastecimento interno, preços internacionais e cambial, o que conta a favor do produtor brasileiro este ano é que ele formou uma safra, montou seus custos de produção com dólar a 4,95 e está podendo comercializar com dólar a 6. Então, isso é positivo em termos de rentabilidade ao produtor. Bom, agora como é que isso se reflete em negócios aqui no Brasil, Elcio? Porque se a gente tem essa necessidade, a gente tem a Argentina muito competitiva, como é que está a formação de preços de trigo brasileiro, e como é que as negociações sentiram essa competitividade maior, principalmente dos argentinos? Então, a gente tem no Brasil, o Brasil é um país que tem diferentes realidades de formação de preço. Verdade. Este ano, cara, se a gente pega todo o pessoal que colheu de São Paulo para cima, safras complicadas, seca, calor muito forte no momento da formação do trigo, que é prejudicial. Então, esses estados tiveram reduções significativas, até 50% de suas produções, e já não tem praticamente mais trigo para vender. Vão ter que se virar com o que já compraram, né, no caso dos moinhos lá, e buscar eventuais excedentes, compras pontuais do Rio Grande do Sul, que também não tem tanto trigo assim, e importação. Então, esses estados vão ter que pagar mais por um trigo argentino convertido para um dólar de 6 reais, então fica mais caro. Aí a gente vem para o Paraná. O Paraná, ano passado, teve uma safra não perfeita, mas digamos assim, uma safra ok. E este ano, para arredondar os números, a gente tem uma produção de 2,5 para um consumo só de moinhos, que é muito próximo a 4 milhões de toneladas. Então, o Paraná tem um rombo aí para ser atendido, vai ter que buscar provavelmente o maior volume de importação que já os moinhos paranaenses já tiveram para manter a sua capacidade, as suas condições de moagens dentro de uma normalidade. Então, importar mais de 1 milhão de toneladas e buscar excedentes que vêm do Rio Grande do Sul. Quais são esses excedentes? O Rio Grande do Sul teve uma safra entre 3,8 a 4 milhões de toneladas, para uma demanda de moinhos em torno de 2 milhões de toneladas, para arredondar, teria em torno de um excedente de 2 milhões para atender os seus consumos internos para semente, o que foi consumido para ração, este ano teve consumo interno de ração, e o que vai para exportação. Então, a gente tem uma conta que o trigo gaúcho, neste momento, apesar de pontualmente nesse momento não estar tão competitivo, é um trigo que chegou muito no Paraná, especialmente no Paraná, mais de 400 mil toneladas foi vendido para outros estados aqui do Brasil, né, outras unidades da federação, e aí tem aquele volume que foi exportado. Então, mais da metade da safra gaúcha já foi comercializada.
a gente teve essa situação. Então, a gente teve um estado do Paraná que estava, do Paraná para cima, trabalhando em paridade de importação. O preço interno depende do custo que vem de fora. E o Rio Grande do Sul, que por enquanto está mais na paridade de exportação. Tem excedente, então tem que competir no mercado internacional, vem para a paridade de exportação. Essa é uma realidade que deve continuar durante esse período de safra. A gente está no momento agora, se a gente poderia agora pegar, desligar os nossos computadores e voltar só a semana que vem, ou só o ano que vem, porque os negócios com trigo estão muito lentos no Brasil. Falando de mercado internacional, o moinho está abastecido, não tem por que ir ao mercado neste momento. Sabe que a Argentina vem com uma safra boa, sabe que mais adiante o produtor, quando começar a colher a safra de verão, pode ter necessidade de venda, então espera esses momentos. E, por outro lado, o produtor sabe do tamanho do rombo que tem no mercado interno e vê esse dólar mais alto, também não tem motivos para comercializar. Quando isso acontece, o comprador baixa o preço, a pedida do produtor sobe e os negócios param. Então, um mercado muito lento neste momento. É normal, sazonalmente falando, nesse período de final de ano, muitos moinhos entram em férias coletivas, fazem seus trabalhos de expurgo, Sim. então não há comercialização. Então, um mercado muito lento, mas a percepção é que nós estamos num momento de preços que devem ser muito próximos do fundo do poço para as cotações no Brasil, e a partir especialmente de fevereiro, março, de março, na entre-safra brasileira, mantendo-se a situação cambial e de mercado internacional, a gente deve ter preços bem mais firmes aqui no mercado brasileiro. Era isso que eu queria entender. Então, passado esse momento de final de ano, a gente sabe que o ritmo de quase tudo diminui muito, né? Ou seja, a gente deve ter uma retomada do fôlego do mercado brasileiro de trigo. Portanto, você imagina que isso pode acontecer, algumas janelas de oportunidade podem se abrir. Acredito que sim, acho que os nossos preços em termos de comercialização estão muito próximos do fundo, muitos moinhos já se abasteceram, é bem verdade. Tem aquele momento pontual que ocorre entre janeiro e fevereiro, especialmente no Paraná, quando colhem uma boa safra de soja, e tomara que isso aconteça, de soja e de milho, né, pensando em Uhum. termos de produção. Neste momento, muitos produtores precisam abrir espaço em seus armazéns para colocar a safra de verão. E normalmente o trigo acaba sendo quem paga essa conta que vai ser colocada para negociação, independente de estar com os melhores preços ou não. Passado essa questão muito pontual de capacidade de armazenagem, e mesmo que se a gente considerar menos que os preços internacionais, que é uma percepção que a gente tem que esses preços tendem a ficar mais firmes, se a gente considerar os preços atuais internacionais e o câmbio atual, mesmo assim, sazonalmente e pela situação de necessidade de importação, a gente tem esse período de maio até julho com firmeza, certamente com preços que devem subir de forma significativa em relação às cotações atuais. O produtor não pode ficar muito esperando nessa situação, deve aproveitar oportunidades, né? Não dá para deixar oportunidades de negócio passar, sobretudo no caso gaúcho, para o mercado internacional, tá pagando bem, sobretudo para trigo, para ração, mas existe sim no período da entre-safra uma percepção bastante clara de que os preços podem recuperar e esperamos que esses preços recuperem a partir de março já para incentivar um pouco mais de plantio para o ano que vem. E o milho safrinha deve ser um concorrente bastante forte do trigo em termos de área plantada na próxima safra. Bom, a gente vai acompanhar. Meu amigo Elcio Bento, quero muito te agradecer pelas análises sempre tão completas, mas hoje especialmente quero te agradecer pelo ano de 2024, um ano, né, onde a gente mais uma vez reforçou a nossa parceria, não só contigo, mas com todo o time da Safras e Mercado. Para nós é um privilégio ter vocês aqui no nosso quadro de entrevistados e diretamente a você eu agradeço pela parceria de sempre. Sempre que eu preciso de uma informação urgente, eu sei que eu posso gritar teu nome, você tá ali pronto para me ajudar. Então, obrigada, viu, Elcio? Você tá em casa, as portas estão sempre abertas para ti, meu amigo, e para o time das Safras. Precisando da gente, a gente tá aqui, né? Se a gente pode fazer algo por vocês, como vocês fazem por nós estamos aqui. Obrigada por 2024, que em 2025 nós possamos estar mais juntos ainda. Então, muito obrigada. Espero sim, Carla, sempre gratidão a você. É uma honra falar com a jornalista mais premiada do agronegócio neste ano, então sempre bom falar contigo, com toda a equipe do Notícias Agrícolas. E para nós que muitas vezes fica muito restrito aos nossos clientes, poder ter uma página aberta para falar com todo o agro é sempre uma satisfação. Que assim seja também em 2025. A todos que nos acompanham, um Feliz Natal, um 2025 cheio de realizações, é isso que a gente deseja em meu nome, em nome de toda a Safra Mercado.
Muito obrigada. Para você também, meu amigo. Obrigado pela sua generosidade sempre comigo e pelo seu carinho. E estaremos juntos ano que vem, com certeza. Um ótimo Natal para você, para sua família, para a família Safras e Mercado. E até o ano que vem, meu amigo. Obrigada. Obrigado, um abraço a todos e até Um o ano que vem. abraço. Até o ano que vem.